A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje irei ler o Salmos capítulo 78, que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam
e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. E os seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo
a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Aqui o salmista, ele faz uma grande retrospectiva, uma reflexão sobre a história de Israel, Jacó. E aqui é algo para analisar, porque o objetivo é de garantir que as gerações seguintes conheçam a história e não cometam os mesmos erros que seus pais antepassados passaram. Que, na verdade, o Antigo Testamento serve como uma história, como um exemplo para a gente ter. Na verdade, para nós, toda a Bíblia é exemplos do que a gente deve fazer e do que não deve fazer. Que, contudo, a grandeza de Deus, o Deus Altíssimo, que Deus é prioridade sobre tudo e todos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação completamente serve ao Senhor, ela é próspera em tudo. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as demais coisas vos são acrescentadas. A palavra de Deus, ela é infalível. Se você andar segundo a palavra do Senhor, é de uma certeza absoluta de que você será mais que vencedor, você será bem-sucedido na vida espiritual. Mas o mal de muitos é não colocar o coração na palavra. Porque a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido. E por que a pergunta quem tem ouvidos? É quem ouve. É quem ouve. Quem ouve, sucede bem. É ouvir. Que não estou me lembrado do versículo, mas se eu não me engano, é Provérbios, que fala que aquele que responde antes de ouvir é estutícia, é tolo. Então não devemos ter pressa para falar, mas em ouvir sim, devemos ouvir mais do que falar. E ouvir e guardar em nossos corações. Esse é o ouvir que se refere ao versículo. Quem tem ouvidos, ouça. É quando você ouve e guarda em seu coração. Quando você pega o exemplo ali para você e põe em prática. É servir com o coração. Servir com sua alma ao Senhor. Não de boca para fora. Jesus cumpriu toda a lei. E as pessoas falam porque Jesus cumpriu a lei, nós estamos libertos da lei. Sim. Mas Jesus aperfeiçoou a lei. Quem serve a Jesus segue mais do que a lei. Porque a lei está escrito lá para fazer as ações. E Jesus divide os 10 mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando Jesus falou do adultério, da pessoa largar por causa do adultério, Jesus fala que o adultério não é mais a prática. Você adultera só em pensar. Então a graça, você serve na lei moral. Na lei moral é o seu caráter que vai mostrar se você realmente é cristão ou não. Pelos frutos os conhecereis. E é uma consequência muito grande quando o ser humano não coloca o coração no reino de Deus. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem conhece é só Deus. E Deus dá a cada um, segundo frutos das vossas ações e a intenção dos vossos pensamentos. Então, muitas vezes, pessoas passam por certas situações, não é nem só
pelas suas ações, é pelos seus pensamentos. Que às vezes a pessoa está ali caladinho, mas sua mente maquina mais do que suas atitudes. Será que temos renovados a nossa mente? Devemos renovar pela história. Devemos pegar todo o Antigo Testamento e meditar de maneira constante. Principalmente aqui, ó, uma retrospectiva. Analisar todos os fatos. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Que penetre em nosso coração, porque a nossa inclinação para o pecado nos faz esquecer rapidamente das obras de Deus. Quantas maravilhas Deus tem feito em nossas vidas. E às vezes, ó, no estalar de dedos esquecemos. Isso aqui é normal, qualquer um não. Entregue os teus caminhos verdadeiramente ao Senhor e confie tão somente nele. Se ele te livrar, glória a Deus. Se ele não te livrar, glória a Deus. Porque tem que ser feita a vontade de Deus, não a nossa. Na própria oração que Jesus ensinou, tem: se faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, no momento de angústia, queria passar ali uma separação entre ele e o Deus Pai. Ele se angustiou, porque todo o pecado da humanidade, dos que já morreram, dos que iriam morrer, entrou todo sobre ele. E Deus se afastou. Pai, por que me desamparaste? Foi esse momento que entrou todo o pecado da humanidade em Cristo Jesus. E mesmo assim, no monte, ele orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade do Deus Pai. Foi feita a vontade do Deus Pai. E Jesus entregou as nossas vidas nas mãos de Deus. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Nós estamos preparados para isso, para seguir a Cristo, com o nosso corpo e nossa alma, servir a Deus, se negando a si mesmo. Se negar a si mesmo não é você deixar de dar um passeio, de ir numa lanchonete comer um lanche, de ir até numa praia e se comportar, lógico. Não é errado. Não é errado. Errado é você servir a Deus e continuar fazendo a tua vontade, pecando, negando ajuda a teu irmão, porque a palavra de Deus é: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nossa missão é isso, meus irmãos. É fazer o bem. Tudo o que é bem devemos fazer. Porque o que sabe fazer bem e não faz, comete pecado. Então, que o Espírito Santo de Deus toque em cada coração neste momento. Que venham estar cada um disposto a servir ao Senhor, a meditar. Hoje, a meditação. Salmos capítulo 78. Leia e releia. Vá nas referências para compreender mais o que Deus quer repassar para a sua vida. É conhecendo a verdade que somos libertos por ela. E a cada dia caminhar na comunhão com Deus. Andar em novidade de vida. Mudar os pensamentos tolos. Hoje, nossa vida está bem mais fácil. Bem mais fácil. Falei uma vez, vou repetir. As pessoas muitas vezes dizem: naquele tempo era mais fácil, que Deus falava diretamente com o povo. E assim sucessivamente. Hoje está mais difícil, não. Hoje está mais fácil, porque hoje você tem toda a história. Tem todo o exemplo. E ainda peca. Imagina naquela época. No tempo de Jesus, andar com Jesus seria tão bom. Eu jamais negaria Jesus. Pedro
que foi um exemplo de apóstolo, negou a Jesus 3 vezes. Negou a Jesus. E entre outros, está lá Tomé, falta de fé, incredulidade. Então, meus irmãos, somos seres humanos, somos pendentes, a gente pende para o pecado. Nossa inclinação é para o pecado, é para o inferno. Se não é a graça do Senhor Jesus Cristo, vamos para o inferno sim. Temos que se chegar a Cristo para ter uma nova vida, entender os mistérios, entender o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Porque senão pende para o mal mesmo. Porque só o sangue de Jesus para purificar o nosso coração e o nosso ser. Então nunca mais, se você falava isso, nunca mais fale. E que naquela época você fazia melhor. Não, é agora. Você nasceu no tempo de hoje. Então você tem que viver o agora, você tem que fazer o agora. Tantos milagres, a Bíblia, tantos meios, estudos, igrejas em todos os lugares, em vários lugares, pregando a palavra, vídeos no YouTube, em outras redes sociais. Quando você quer buscar Deus, tem vários meios hoje em dia. E ainda as pessoas pendem, eu vejo pessoas falando ainda, deixei a igreja por causa do irmão que falou da minha blusa, por causa de outro irmão. Irmão, o centro tem que ser Cristo. É porque, na verdade, o ser humano sempre coloca desculpa em alguma coisa para se desviar da presença de Deus. Tá lá a pessoa que falou que foi por causa do irmão que falou de uma blusa. Não deu uma oportunidade na igreja por causa de uma blusa. Aí falou que nunca mais foi. Disse que era regente, participava de tudo na igreja, sempre dava oportunidade. E assim sucessivamente. E se desviou. Aí tá lá a pessoa bebendo, muitas vezes se prostituindo, entrando em outros caminhos. É porque a carne, o coração é enganoso. A carne quer pender para o mal mesmo. Só que é uma desculpa. É do ser humano de dar desculpa. Desde de Eva e Adão. Deus foi para Adão. A mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Foi para a mulher, a serpente me enganou. Mas todos os dois estavam pendentes, doidos para comer do fruto. Ah, foi a culpa de Adão. Ah, foi a culpa de Eva. Os dois. É porque um quer colocar a culpa no outro. Se você não quiser uma coisa, sua esposa pode implorar, você não aceita. Mas quando você já quer uma coisa, só basta falar uma vez que você já vai e quer. Então a vontade e o que estavam fazendo também ao lado lá perto do fruto da árvore. E nós somos, desde Adão e Eva até hoje, o ser humano é a mesma coisa. Adão e Eva teve uma vantagem que não tinham conhecimento do bem e do mal. E hoje temos o conhecimento do bem e do mal. E dentro da gente existe o bem e o mal, só que a gente tem que manter as escolhas. Mal, bem, mal, bem. O que é que eu quero fazer, o bem ou o mal? A escolha está na gente. Basta você procurar escolher o certo. Porque, como eu disse e repito, aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Está na Bíblia. Então que Deus abençoe a vida de cada um. Que esta palavra entre em seus corações. Se gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado agora e para todo sempre. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.